Iniciar o Bom dia. perfeitamente. O painel C vai iniciar nesse momento. São 8 horas, horário de Brasília. O painel já está sendo gravado. Gostaria, então, nesse momento, de cumprimentar todos os painelistas, os ouvintes e demais participantes do sétimo Future Law, organizado pelo Iberoju e a Escola de Tecnologia Superior de Tecnologia e Gestão do Porto. Gostaria, então, nesse momento, de parabenizar o Iberoju, na pessoa do presidente Fábio, por mais um evento de excelência. Agradecer mais uma vez os painelistas pela confiança, depositar vossos trabalhos, vossas contribuições científicas em nosso evento. Me chamo Breno Ribas, sou mestrado, mestre em Direito, doutorando em Direito e membro do Iberoju. É uma satisfação muito grande estar aqui moderando esse painel. Nós temos uma ordem já pré-estabelecida de apresentações, a iniciar pela doutora Ana Beatriz Aquino de Macedo, da Universidade Católica de Santos, cujo tema proposto é a proteção internacional dos direitos humanos no mundo contemporâneo, desafios e perspectivas na era Trump. Então, eu vou seguir exatamente a ordem, mas eventualmente, se tiver qualquer tipo de pedido fundamentado por questões médicas ou outras para troca de ordem, é só submeter e eu vou avaliar e dentro do possível a gente faz essas trocas. Mas aí vamos seguir o cronograma como previsto. Então, doutora Ana Beatriz se encontra presente. Doutora Ana. Não Bem, está. acredito que não está, né, Giovana? Bem, Giovana está aqui dando suporte à nossa sala, né? Qualquer coisa ela vai nos ajudar. Bem, na ausência de doutora Ana, eu vou seguir então para o segundo painelista. Doutor Guilherme Prado Borrac de Aro, perdão eventualmente qualquer erro na pronúncia, e Gabriel Garcia Salvador, né? É um artigo em coautoria. Ambos são vinculados ao Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo, de Presidente Prudente Brasil. O tema dos pesquisadores é os procedimentos de estruturação da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, vantagens e desafios à luz das legislações espanhola e portuguesa. Tema extremamente interessante. Já fui auditor da Justiça Desportiva, tenho muito interesse pelo tema, então fiquem à vontade, Guilherme Prado ou doutor Gabriel, para iniciar as vossas apresentações. Bom dia, doutor Breno. Eu vou apresentar sozinho, apesar de ter escrito o artigo em coautoria, ok? Ok, Só um segundo, eu vou apresentar os slides, aí eu só vou pedir que você confira se estão aparecendo ou não, ok? certo. Por oportuno, enquanto o doutor Gabriel vai abrindo os slides, é interessante destacar que painelistas em coautoria tem a regra, né? Fica bem à vontade, pode dividir 50-50% do tempo ou da forma que melhor entender, né? Não, isso aí fica bem livre em relação à escolha de vocês. Pois bem, Gabriel, está aparecendo, já está tudo ok. Certo. Então, vou dar início ao trabalho. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel Garcia Salvador, falo de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, Brasil. Apresento agora o artigo Procedimentos de Estruturação da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, Vantagens e Desafios à Luz das Legislações Espanhola e Portuguesa. Eu escrevi esse artigo em coautoria com o Dr. Guilherme Prado Boac de Aro. De início, eu gostaria de fazer uma breve contextualização do que seria o nosso artigo, o nosso trabalho. De início, apresentamos uma contextualização histórica, jurídica e da própria legislação brasileira no tocante aos clubes e empresas. Posteriormente, trouxemos vantagens e desafios do novo sistema, que veio com a Lei 14.193 de 2021, a Lei da SAF. E, por fim, fizemos uma breve comparação com as legislações espanhola e portuguesa, no tocante justamente à estruturação dos clubes e empresas. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o futebol é inegavelmente um esporte global.
No Brasil, então, a gente sabe que essa postura é ainda mais acentuada, o futebol possui ainda uma posição de destaque, vez que ele possui uma facilidade de comunicação, que as mídias sociais tratam do futebol a todo momento. E até por isso o futebol no Brasil é uma paixão nacional. E a partir do momento que ele é visto como uma paixão nacional, há aquela necessidade do brasileiro de conceber o futebol como o Brasil como o país do futebol. Por esse motivo, eu trouxe aqui alguns dados, dentre eles o fato de que em pesquisa realizada recentemente pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, estima-se que 47% da população brasileira consome futebol semanalmente, ou seja, quase metade da população brasileira assiste a pelo menos um jogo por semana. Também trouxe aqui que recentemente o futebol superou a cultura com relação ao percentual do PIB nacional. E por fim, uma pesquisa do relatório convocado de 2025 trouxe que dos 20 clubes da primeira divisão do Brasil, da Série A, em 2024, obteve-se, assim, de maneira geral, o dado que esses 20 clubes conseguiram 10 bilhões de receita bruta em um mesmo ano. No entanto, no mesmo ano, esses clubes também, vamos dizer assim, foram surpreendidos, como eles por muitas vezes tentam tratar dessa forma, com 14 bilhões de dívidas. Ou seja, não é difícil concluir que, apesar de se tratar de um mercado multibilionário, estamos diante de clubes que estão profundamente endividados. Essa é a realidade. E o grande problema é como equilibrar uma gestão financeiramente austera, com austeridade financeira, responsabilidade na gestão do clube, com a pressão implacável por resultados esportivos. Esse é o grande problema que a gente pretende aqui, de certa forma, resolver. O que acontece é que o legislador brasileiro entendeu, por meio da Lei 14.193, a Lei da SAF, que uma forma de possivelmente responder essa questão seria se inspirar no modelo europeu e trazer para o Brasil a regulamentação da sociedade anônima do futebol. É bem verdade que essa inspiração do modelo europeu se deu principalmente por causa dos modelos lusitano e espanhol. Quando eu falo aqui do modelo espanhol, eu cito desde já a Lei 10 de 1990 e cito aqui também em Portugal o Decreto 67 de 1997. Mas eu vou tratar eles com mais definição ao longo do trabalho. A gente pode afirmar que a primeira partida de futebol profissional se deu no Brasil em 1933. Quase 100 anos depois, a discussão hoje que se tem é se um clube pode ser transmutado em sociedade empresária ou não, para ver como a gente evoluiu em 100 anos. Mas, assim, a discussão sobre transformar um clube em uma empresa não é recente. A própria Lei Zico, Lei 8672 de 93, já trazia a possibilidade dos clubes serem transformados em sociedades empresárias. No entanto, como ela não trazia nenhum benefício, vamos dizer assim, não havia nenhum, por exemplo, nenhum benefício fiscal àquele clube que adotasse essa mudança, o que se verificou na prática é que quase nenhum clube tem esse registro que transformou-se em empresa. 5 anos depois, com a própria Lei Pelé, a Lei 9.615 de 98, houve uma tentativa de impor uma obrigatoriedade de transformação desses clubes em sociedades empresárias. Qual que é o problema aqui? O problema é que a nossa própria Constituição Federal, no seu artigo 217, atribui uma autonomia à forma de organização das entidades esportivas. Portanto, como que uma lei ordinária poderia dispor em sentido contrário àquilo que dispõe a própria Constituição? Por esse motivo, também houve, de certa forma, dificuldades na conversão dos clubes empresa, que sempre aqui no Brasil foram concebidos como associações civis sem fins lucrativos, em sociedades empresárias. A ideia do legislador, então, de primeira vista, ao trazer a Lei 14.193, foi guiar o futebol nacional em direção ao desenvolvimento europeu. Afinal, das últimas 5 Copas do Mundo, 4 foram vencidas por países europeus. Por esse motivo, a ideia do legislador foi tentar fazer com que o Brasil não perdesse aquela alcunha de país do futebol. Será que hoje o Brasil ainda é o país do futebol? Essa é uma pergunta que, de certa forma, norteia todo o nosso trabalho. Dando continuidade, tratando agora principalmente do regime jurídico da própria lei da SAF, a gente pode falar que, por meio do seu artigo 2º, ela estipula que a SAF poderá ser constituída. Quando ela estipula, por claro, o verbo poderá, esse verbo condicional, traz uma faculdade, ou seja, não há uma obrigatoriedade, essa lei não trouxe uma obrigatoriedade, como por exemplo a Lei Pelé, de que todos os clubes, anteriormente associações civis, tornem-se sociedades empresárias. Portanto, é plenamente possível o que ocorre na prática, a coexistência de associações civis sem fins lucrativos e também, no nosso caso mais recente, de sociedades anônimas do futebol. Certo? Agora,
Como uma sociedade anônima do futebol pode ser constituída? A lei traz basicamente 4 exemplos. Aqui eu cito eles nominalmente. O primeiro seria a transformação, né? Aqui são operações societárias de maneira geral. Transformação, que seria mudança integral do tipo societário, ou seja, uma sociedade limitada que vira sociedade anônima, por exemplo. Eu faço uma ressalva aqui que acho que seria e faria mais sentido utilizar o termo conversão ao invés de transformação, porque a doutrina que eu cito no artigo, por exemplo, o professor André Santa Cruz, que é mais, vamos dizer assim, a mais abalizada doutrina, entende que seria mais correto dizer que uma associação civil se converte em sociedade anônima, não se transforma. Mas, feita essa ressalva, uma segunda forma, e acho que a mais comum, seria justamente a cisão parcial, que seria esse deslocamento de patrimônio entre uma empresa e outra, né? Aqui eu falo também dessa transferência de patrimônio entre uma empresa e outra. O que acontece muito na cisão parcial é que os associados se tornam acionistas da SAF. Também há a hipótese da iniciativa privada, de pessoa física ou natural e de fundos de investimento estrangeiros. Eu cito aqui um exemplo de um clube bem pequeno, de pequeno porte aqui do Brasil, que seria esse clube Futebol com Vida, o Futivida do Rio Grande do Sul, que é um dos exemplos de clube criado a partir de uma sociedade empresária a partir do zero. Também cito por último o drop-down. O drop-down é uma questão um pouco controvertida na doutrina, principalmente, porque acredita-se que não havia previsão legal antes da lei da SAF para tratar do drop-down e que ela só teria vindo com a promulgação da lei 14.193. O drop-down é muito semelhante à cisão parcial, diferenciando-se no tocante aqui. Nesse caso, não são os associados que se tornam acionistas, mas o clube original, a associação civil, que se torna acionista. Essa a doutrina aponta como a principal diferença entre a cisão parcial e o drop-down. É importante, nesse caso aqui, definir as regras, as operações societárias, justamente para definir o regime de responsabilidade que se tem a partir dessa operação societária. Tratando especificamente da cisão parcial, que é o exemplo mais comum, que consta expressamente na lei da SAF, no artigo 9º, que a SAF não responde, ou seja, a empresa, a sociedade empresária, não responde pelas obrigações do clube associativo, exceto aquelas formalmente transferidas e que tenham relação com seu objeto social. Ou seja, o legislador criou uma separação patrimonial, uma autonomia financeira, uma autonomia fiscal com relação à SAF. Justamente para quê? Para facilitar a forma dessas empresas e agora antes clubes de certa forma, dar uma sobrevida às altas dívidas que eles possuem. Dessa forma, então, transformando-se em SAF, não se responde pelas obrigações anteriores e futuras das associações, salvo se elas foram formalmente transferidas para a SAF ou se fazem parte e estão relacionadas ao seu objeto social. O que, então, fica claro aqui é que, primeiro, o legislador tentou conter um pouco os danos que agora existem, tanto porque, como eu já trouxe no começo, o cenário atual é de dívidas profundas, clubes extremamente endividados, clubes, por exemplo, como o Corinthians, que chega a 3 bilhões de dívida, conforme a última estimativa. Então, a ideia primeiro vamos resolver as dívidas. Depois, vamos tratar de modernização do esporte como um todo. Então, a ideia primeiro é sempre socorrer os clubes para depois a gente pensar em modernização. O que pode se concluir aqui de maneira geral é que qual operação societária eu devo utilizar para cada clube? Depende. A resposta é casuística. Eu preciso analisar caso a caso, verificar se o estatuto do clube associativo permite ou não a transformação, permite ou não a cisão parcial. Eu preciso ver se isso vai ser possível de ser implementado ou não. Claro, sempre tendo uma análise da situação específica daquele clube. Eu agora trago o exemplo e inicio aqui o estudo comparativo, cito aqui o modelo espanhol. A Espanha já trata de sociedades empresárias no meio do futebol. Há 3 décadas, estima-se que isso se iniciou após a morte do ditador Franco, período de transição democrática. Esse modelo espanhol ele foi marcado pela promulgação da Lei 10 de 1990, que criou sociedades anônimas deportivas. As sociedades anônimas deportivas se assemelham em grande parte à SAF, ou melhor, né? As SAF se assemelham em grande parte às SADs. Como foi o grande diferencial dessa lei foi que ela também trouxe uma obrigatoriedade e não uma facultatividade de conversão, de transformação, que eu falo de maneira geral, em sentido amplo, em SAD. Essa é a diferença principal dessa lei para a lei da SAF. No entanto, eu trouxe um fato curioso aqui, que na época que houve a obrigatoriedade de conversão,
Desses clubes, de todos os clubes da Liga Espanhola, 4 não se fez necessária a transformação de 4 deles. Real Madrid, Barcelona, Osasuna e Atlético Bilbao. Esses 4 clubes possuíam resultados financeiros positivos, por isso não foi imposta a obrigatoriedade. Um fato relevante que eu trouxe foi que, desde a promulgação da lei, que se deu em 1990, foram disputados 35 campeonatos, ou seja, 35 torneios de primeira divisão da Espanha. Desses 35 torneios, 29 foram vencidos ou por Barcelona ou por Real Madrid, que são 2 associações, até hoje, são 2 associações sem fins lucrativos. Ou seja, a resposta está no tipo societário, na forma de estruturação ou na boa gestão, na administração austera, na administração que tem uma certa parcimônia financeira, que não gasta aquilo que não pode. Essa é a regra geral. Então, o grande paradoxo é esse. O que vale mais é o tipo societário e a forma de estruturação ou a verdadeira boa administração dos clubes? Essa é a principal conclusão que o modelo espanhol pretende trazer. Agora, avançando um pouco mais com relação ao modelo lusitano, modelo português... Gabriel, peço perdão, só reforçar que você tem apenas mais 1 minuto, ok? Certo, beleza. Com relação ao modelo português, agora bem rápido, ele trouxe 2 possibilidades. Aqui eu cito o decreto 10 de 1993, a Sociedade Desportiva Unipessoal por Cotas e a Sociedade Anônima Desportiva. A Sociedade Anônima Desportiva é muito semelhante à SAF. A única diferença aqui é que ele trouxe a SDUC, né, que fala de Sociedade Desportiva Unipessoal por Cotas, ela fez com que o capital social pertencesse exclusivamente ao clube fundador. Portanto, ela dificultou, de certa forma, o acesso ao investimento estrangeiro, o que, por isso, hoje em dia, ela não é um modelo muito perseguido pelos clubes portugueses, mas pela SAD, que é muito semelhante à SAF. Não, agora, então, para concluir o meu trabalho, o nosso trabalho, eu queria dizer que a SAF ela não pode ser concebida como fim, mas como um meio. O que deve ser entendido sempre como o fim é uma administração austera, uma administração responsável do ponto de vista financeiro e tributário, por exemplo. O que é uma administração austera? A administração austera é aquela que pressupõe gastar menos do que se recebe. Por mais que, com o passar do tempo, isso signifique resultados não tão positivos do ponto de vista esportivo. Mas aqui o que deve ser feito por parte do dirigente, o que a gente propõe com esse trabalho? O dirigente precisa propor um nivelamento de expectativa, ou seja, o torcedor precisa saber, olha, esse ano meu clube não vai disputar as primeiras posições, meu clube não vai disputar grandes coisas. No entanto, nós estamos com uma administração que está respondendo e está responsável por dívidas que precisam ser sanadas antes que o clube possa novamente lutar por novos títulos. Então, a ideia central a resposta não está na forma ou no título de estruturação, a resposta está numa administração e numa governança austera. Eu trago mais detalhes dessa explicação no meu artigo e essa foi a conclusão que chegamos. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Também cumprimento o seu coautor, Guilherme Prado, né? Parabéns pelo excelente artigo, estudo realizado. A preocupação é muito importante de vocês em relação a não tratar o modelo empresarial como uma solução simplista. A comparação com a legislação espanhola e portuguesa foi muito bem explorada, né? Então, só realmente elogiar. No final, pretendo dedicar uma pergunta, pelo menos. É um tema que muito me interessa. Mais uma vez, parabéns. Mas vamos seguir a programação. A gente costuma trabalhar aqui nos nossos eventos, dando prioridade às explanações e, ao final, nós concluímos o painel com um momento de dúvidas. Eventualmente, se algum painelista não puder continuar na sala para esse momento, não há problema. Inclusive, confirmo a doutora Elizabeth Santos que recebi a mensagem e não há nenhum problema, a gente compreende perfeitamente a questão que foi colocada no chat, mas, né, se possível, todos permanecer é ótimo para que a gente possa estimular o debate. É sempre muito importante, é uma marca dos nossos eventos. Pois bem, sem mais delongas, gostaria então de chamar para possa fazer a apresentação os autores Ângelo Vargas, Braz Rafael da Costa, Lamarca e Eliane Cunha Gonçalves, ambos todos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Centro Universitário Multivix de Vitória. O título do trabalho é Da Euforia à Suspensão da Emoção, o impacto fisiológico, psicológico e jurídico do VAR no futebol contemporâneo. Lembrando que, como é um trabalho com autoria, né, os autores ficam bem à vontade em dividir o tempo ou apenas um dos 3 realizar a apresentação, fica a critério de vocês.
com a palavra. Deixa eu só colocar o tempo aqui. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui nesse Congresso de Direito Desportivo. Eu, ao meu lado esquerdo, professor doutor Ângelo Vargas, em tela, o doutor Braz Lamarca, onde apresentaremos o artigo. Nós iniciaremos com uma introdução, no qual o professor doutor Ângelo Vargas fará esse momento. Depois eu falarei sobre o objetivo, a metodologia e os aspectos fisiológicos. E o doutor Lamarca finalizará o artigo, sabendo que o prazo serão 10 minutos. Vou colocar aqui a apresentação e o doutor Ângelo iniciará a apresentação. Onde é que está aqui? Quer que eu coloque, Eliana? Pode. Aqui está aqui, Lamarca. Consegui Tá aqui. bom. Pois bem, muito boa tarde a todos. Declinando a nossa honra de poder participar desse evento de grande importância, de grande envergadura no âmbito e no universo do direito, e trazemos aqui a nossa especialidade, o nosso cenário de investigação, que é o direito e a legislação desportiva, nomeadamente no Brasil, mas também com abrangência na Europa, através do professor Braz Rafael da Costa Lamarca, que é do grupo de esportivo, membro fundador do grupo de estudos de direito esportivo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade do Brasil. Pois bem, o tempo que me cabe não é muito extenso e eu culmino por discorrer sobre o âmbito dos direitos, que é aquilo que mais me preocupa, que é o escopo do artigo 217 da Constituição da República, o direito à prática desportiva. Esse direito social é conexo a um direito fundamental previsto no artigo 6º do mesmo diploma máter, do diploma maior, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que é no artigo 6º, que é o direito ao desporto, ao direito ao entretenimento. Eu entendo que o fenômeno do VAR, que acaba por ser um fenômeno novo, nomeadamente no futebol, ele já tem algum tempo em outras especialidades esportivas, o doutor Pérez Lamarca vai falar sobre isso, mas o impacto que isso, a mim cabe falar sobre o impacto que isso exerce sobre as claques, sobre os torcedores, sobre aqueles indivíduos que consomem indiretamente o desporto nas plateias desportivas, que têm um direito ao entretenimento e que têm a fluidez das suas emoções cerceadas, impactadas pelo fenômeno do VAR. Ou seja, no caso do futebol, que tem maior exposição e acaba sendo passível de maiores interpretações e discussões, hoje nós comemoramos o impacto do gol durante 3 momentos: o momento em que o evento ocorre, no momento em que há análise e no momento que há o relatório ou veredito da equipe do VAR e a tomada de posição do árbitro da partida. Isso causa um cerceamento, uma limitação de fluidez de emoção que causa impactos, já dito pelos médicos, pelos psicólogos, pelos analistas, de grande envergadura nas pessoas. E isso acaba por incidir na questão dos direitos. Então, era sobre isso que eu gostaria de falar. A doutora Eliane, que é eu considero no Brasil, nesse momento, a maior pesquisadora do fenômeno do VAR, que discute no nosso grupo de estudo de Direito Esportivo da Faculdade Nacional de Direito, fundado por mim, pelo doutor Lamar, é a única pessoa que discute diretamente as questões do VAR, entrando
inclusive nas pelejas esportivas. Bom, então, de acordo com o exposto pelo professor Dr. Ângelo Vargas, o objetivo seria analisar os aspectos fisiológicos, psicológicos e jurídicos na questão do VAR, visto que a metodologia empregada é uma pesquisa qualitativa de referencial bibliográfico e utilizando as palavras-chave fisiologia, psicologia e o direito desportivo. Como o próprio professor Dr. Ângelo Varga pontuou, quando a gente coloca dos aspectos fisiológicos e psicológicos, e o Dr. Lamarca aprofundará nas questões jurídicas, visto que eu sou profissional de educação física, quando a gente fala dos impactos fisiológicos, quem aqui nunca fez uma caminhada, uma corrida e quando parou sentiu a perna mais pesada, aquela fadiga para o retorno à atividade? Então, o tempo do VAR, onde a gente teve o maior tempo na Copa do Mundo que utilizou o VAR, a gente teve 13 minutos de VAR. Então, se a gente for pontuar esse tempo, mais com a questão do tempo pós-jogo, a gente pode dizer que chegamos até uma prorrogação de tempo posterior. Então, com isso, nós temos uma alteração de frequência cardíaca, uma alteração de pressão arterial, um aumento de cortisol, a gente tem alterações no sistema nervoso central, e com isso, o jogador, pós o momento mais estendido do VAR, ele não volta da mesma forma. Além disso, quando a gente fala das questões psicológicas, você imagina um jogador com uma fadiga extrema pós e também depois do jogo ter que voltar a jogar na sua condição física máxima. Então a gente vai vendo que esse tempo do VAR traz inúmeras consequências, inclusive com mudanças até de placar, visto que não só a condição física durante o jogo, mas também o momento da recuperação pode trazer resultados completamente diferentes durante a situação do VAR. E também na questão psicológica, o momento do gol, em que é feito o gol, mas não se sabe se foi gol, se não foi. Foi expulso, não foi expulso. Foi pênalti, não foi pênalti. Então, quando a gente fala das questões da euforia, a gente também coloca no aspecto psicológico essa até distorção da emoção, em que a gente não sabe qual a emoção que a gente continuará a sentir neste momento. Continuando, o doutor Lamarca. Doutor Lamarca, o senhor está sem áudio. Bom, muito boa tarde a todos. Bom dia no Brasil. E eu quero agradecer ao Iberojur, agradecer aos meus coautores, aliás, os meus coautores não, agradecer aos autores por eu ter sido coautor, afinal, os dois são professores doutor, e eu ainda ando por aí no mundo acadêmico. Bom, tentando conjugar isso que foi dito, Eliana, faz favor para mim, passa a próximo slide. Aí, impacto jurídico, justiça desportiva e autonomia do árbitro. Isso é uma questão muito interessante que envolve juridicamente o histórico da Board Association, da International Football Board Association. Por que é que o VAR demorou tanto para ser aceito? A questão toda se coloca é que, pelo futebol moderno, hoje ser considerado de origem inglesa, né, na verdade ainda tem aquelas discussões do cálcio, ainda tem as discussões do futebol asteca, mas o mundo assumiu o futebol como de origem da Inglaterra. A origem inglesa é common law, e o common law tem uma especificidade que não tem no civil law, que é o direito vindo do mundo romano. O civil law tem a característica de que a lei nova derroga a lei antiga, derrogatio legis, né? Entretanto, no common law não há isso, porque o common law ele é a decisão do juiz que faz a jurisprudência. Então, por acaso, fiquei até emocionado em lembrar disso, mas tem um trabalho já escrito sobre isso, e ele diz assim, né? Então, qual é o grande problema do VAR? Será que a Inglaterra, como é a única que ela abriu tudo, a FIFA foi para a Suíça, mas o Board Association ficou na Inglaterra, sentado em cima da Common Law.
Como é que nós podemos, então, manter uma duplicidade de sistemas jurídicos que são diametralmente opostos, porque um revoga e o outro faz jurisprudência, mantidos dentro do futebol? Né? Todo mundo vai se lembrar, bom, por uma pressão de imediatismo, acho eu, por uma pressão de tempo de antena, acho eu, por uma pressão de valores econômicos nesse fenômeno midiático do futebol, e o futebol hoje virou né, é um evento. Né? Antes era um jogo de futebol, hoje chama-se evento. Veja, antigamente, na década de 80, 90, o jogo de futebol tinha 1h30. Depois, prorrogação e pênalti, tá bom, 2 horas, 2h15. Hoje, tem jogo de futebol que vai a 3 horas. Porque ninguém, com pureza da alma, como disse a professora Eliana, ninguém vai se esquecer dessa fotografia aqui. Como é que eu faço aqui? Share. Você tem que parar a sua apresentação. E eu queria apresentar essa foto aqui. Conseguem ver, não? Ainda Não, não, né? ainda não. Ainda não. Então, como é Mas que eu agora faço? acredito que você consegue colocar Pode no colocar, doutor Lamarca, eu compartilhamento. tirei ali a apresentação. Não, eu quero mostrar uma fotografia, que é a fotografia que foi a última grande ecrã 2, está aqui, partilhar, aí Pronto. partilhou aqui, aí se eu colocar isso daqui aqui, vocês conseguem ver agora? Assim? Agora sim. Sim, Conseguem ver? Todo mundo Sim. sim. lembra Sim. dessa cena, né? Japão e Espanha, né? Os samurais azuis contra a La Fúria. Quanto tempo ficou parado aqui? Então, veja, a bola entrou ou não entrou? Né? O regulamento de futebol diz, na regra da boa, que tem que passar toda. Não passou. Mas e aí? O VAR, antigamente, o juiz dizia fora ou dentro. Esse jogo ficou parado. E o que é que motivou muito? Quantas vezes essa imagem não foi vendida, revendida? Isso é do campo, né, do mediatismo. No campo da saúde dos jogadores, quanto tempo esses jogadores ficaram parados e depois tiveram que ter um reimpulso, aquilo tudo. Segundo. E terceiro, no campo da common law e da civil law, como é que fica? O juiz, os ingleses aceitaram que os juízes, hoje, em cima de uma common law, não façam mais a jurisprudência, e sim o civil law englobou o futebol? Por Peço isso é perdão, que doutor é Braz. que é que Só avisando. Falta um minuto, certo? tá bem? Por isso é que o VAR só foi aceito, só foi aprovado em março de 16. Mas as considerações são todas essas. É sempre uma panóplia, um caleidoscópio de perguntas e de questões que nós nunca. Eu tenho a resposta para isso. Todas as vezes que o direito andou à frente do fato social, ele errou. Cometeu grandes injustiças. Então, nós temos que amadurecer isso. Parece-me que o VAR veio para ficar, só que tem essa nuance, né, dos sistemas jurídicos, que agora fica para contar a história. Né? Agradeço imenso, muito obrigado. Não sei se a professora Eliana e o professor Ângelo tem alguma coisa a dizer, mas espero ter contribuído com o Iberojur. Muito obrigado. Uma boa tarde. O nosso agradecimento por estar nesse congresso tão grandioso aqui no Porto. Muito obrigado. Os agradecimentos da Universidade do Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem. Universidade Fluminense, é sempre um prazer ter pesquisadores do Rio aqui conosco. Eu gostaria só de elogiar uma abordagem multidisciplinar, fisiológica, psicológica e jurídica. É uma observação muito importante, algo que acredito que poucos que gostam de futebol e que ao mesmo tempo também são juristas, assim como eu, tinha notado essa observação do professor Lamarca, né, muito importante,
de um conflito de dois ordenamentos de origens distintas e como é que isso pode subsistir, né, dentro de um regulamento, dentro de uma regra internacional, como nós temos em relação ao direito desportivo internacional. Pois bem, aguardo os autores ao final do painel para o debate, né, acredito que vai ser muito profícuo. Passando logo em sequência, sem mais delongas, para a gente não perder muito tempo. O horário é justíssimo, então eu chamo imediatamente a autora Vitória Júlia, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o trabalho intitulado Direito à Desconexão na Economia Digital e o Conceito de Jornada Laboral, Reestruturação Jurídica do Tempo de Trabalho nas Organizações Contemporâneas. Doutora Vitória, seja muito bem-vinda a nossos eventos aqui do Iberojur. Você tem 10 minutos. Muito obrigada. Vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Certo, obrigada. Primeiramente, bom dia ou boa tarde, a depender de onde estiverem. Eu estou no Brasil. Meu nome é Vitória, eu sou advogada formada, na verdade, pela Universidade Federal de Goiás e a minha especialização em Direito do Trabalho é pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Estávamos no âmbito do direito desportivo e agora eu vou caminhar um pouquinho mais para o lado do direito laboral. Como eu falei, eu sou advogada, eu atuo na área trabalhista empresarial, com foco em consultoria preventiva e assessoria corporativa, e foi precisamente dessa experiência que surgiu o tema dessa pesquisa. O artigo que eu apresento hoje para vocês, o título dele é bastante longo, mas cada palavra ali tem peso, porque o que está em jogo aqui, no debate que eu vou trazer, é uma transformação silenciosa que acontece todos os dias nas empresas, sem que a maioria das pessoas perceba. Um dado que me chamou a atenção quando eu comecei essa pesquisa foi que em 2018, a Organização Internacional de Prevenção ao Estresse revelou que cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofriam com a síndrome de burnout, que é uma enfermidade que o próprio Ministério da Saúde no Brasil reconhece como doença ocupacional. E a pergunta que eu me fiz foi: o que exatamente no cotidiano dessas pessoas alimenta esse esgotamento? A resposta óbvia para essa hiperconectividade com o trabalho, o e-mail que chega às 11 da noite, uma mensagem de WhatsApp que chega no domingo. Mas a pesquisa que eu fiz me levou para um caminho menos óbvio e mais tortuoso. Do ponto de vista metodológico, o estudo que eu fiz teve uma abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica e análise jurídico comparada entre os ordenamentos francês, português e brasileiro. A escolha desses 3 países não foi arbitrária. Na França que tem origem o chamado direito à desconexão, a origem legislativa, e tanto Portugal quanto o Brasil ofereceram respostas normativas e doutrinais que permitem uma leitura mais plural do tema. O ponto de partida, como eu falei, é a França. Em 2016 foi publicada uma lei que entrou em vigor em janeiro de 2017, e, através dessa lei, o legislador francês inseriu nas negociações coletivas anuais a obrigação de se estabelecerem procedimentos para o exercício pelo trabalhador do direito à desconexão. É uma lei que, na época, foi bastante criticada por outros motivos, mas, em relação ao direito à desconexão, ela foi bastante bem recebida. E o motivo é que a questão que é subjacente a essa alteração legislativa já circulava há anos. Em 2001, a Corte de Cassação da França já havia reconhecido que o empregado não é obrigado a trabalhar de casa, e nem a instalar ali no seu ambiente de descanso ferramentas de trabalho. Então, a lei de 2016 veio formalizar uma jurisprudência que já vinha sendo construída juntamente com a doutrina. E aqui é importante uma distinção técnica que eu considero relevante. O legislador francês não definiu propriamente o que é o direito à desconexão. Ele deixou essa tarefa para as convenções coletivas. Mas o que é possível extrair do Código de Trabalho é uma noção complementar a esse conceito. Existe um artigo no Código de Trabalho francês que define tempo de trabalho efetivo como aquele em que o trabalhador está à disposição do empregador e segue suas instruções, sem poder atender livremente a seus assuntos pessoais. Essa definição guarda correspondência direta com o artigo 4º da CLT brasileira, que trata do tempo à disposição, ou seja, o conceito que sustenta o direito à desconexão não é estranho ao ordenamento jurídico brasileiro, é
perfeitamente compatível com o tempo à disposição, ele só ainda não foi positivado da mesma forma. Em Portugal, avançou de uma forma um pouco mais explícita do que no Brasil até o momento. A Lei 83 de 2021, que alterou o Código do Trabalho português, passou a prever expressamente o dever do empregador de se abster de contatar o trabalhador fora do horário de expediente, salvo situações excepcionais. É uma abordagem que tem que partir do empregador e não do trabalhador, para definir os limites dessa conexão. E esse é, inclusive, um ponto central do meu artigo. Já no Brasil, como eu falei, existe na verdade, nós não temos uma legislação específica, mas isso não impediu que o tema fosse objeto de debate. Em 2017, foi a primeira vez que o TST, aqui no Brasil, tratou expressamente do direito à desconexão, em um julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista, e desde então o Instituto veio sendo consolidado de forma mais a doutrina acompanhou a jurisprudência. O professor Jorge Luiz Sotomayor, em 2003, já escrevia sobre o tema, relacionando a pressão social que equipara o indivíduo à sua produtividade. E essa pressão só vem se intensificando com a hiperconectividade e com a tecnologia que se especializa. E aqui nós chegamos ao núcleo da minha pesquisa. Nós estamos acostumados a falar em direito à desconexão em termos de e-mails fora do horário, chamadas no fim de semana, e-mails que chegam à noite, mas muitas vezes o problema não vem de fora da empresa, e sim de dentro dela. Nas últimas décadas, principalmente empresas multinacionais, grandes empresas, popularizaram práticas de descontração do ambiente de trabalho. Essas práticas misturam de uma forma muito fluida e até preocupante o espaço de trabalho e o espaço de lazer. Existem alguns cenários muito concretos no Brasil. A sede do Walmart no Brasil, por exemplo, tem um campo de mini golf. A sede da Bayer, que fica em São Paulo, tem uma alameda interna de serviços, com agência bancária, casa de câmbio, salão de beleza, loja de cosméticos, de forma que o empregado literalmente não precisa sair da empresa para resolver nenhuma pendência do dia a dia. O escritório do X, que antigamente era o Twitter, também em São Paulo, também tem uma sala de jogos, tem colchonetes para os empregados que quiserem tirar um cochilo e tem academia. À primeira vista, isso pode parecer generoso, talvez até um benefício, mas, inclusive, provavelmente é vendido como tal para os empregados, novos empregados. Mas o que a análise que eu fiz revela é que isso é algo muito mais complexo e, eu diria, juridicamente problemático. O professor Sotomayor tem uma lição nos seus livros que me parece muito fundamental aqui, que embasa os seus estudos e me parece muito fundamental para a base do meu artigo também. Descanso é a pausa no trabalho, e ela só se realiza plenamente quando há desvinculação total do ambiente de trabalho. Não basta a pausa física, é preciso que o trabalhador possa, de fato, sair da esfera de influência do empregador, psíquica e afetivamente, de modo que um funcionário que fica na empresa, além do horário, jogando videogame com os colegas, por exemplo, numa sala montada pelo empregador, ele não está, de fato, descansando. Ele está permanecendo dentro do território patronal, com a influência do patrão, deixando de lado tempo com família e amigos. A pandemia acabou também oferecendo um laboratório, digamos, involuntário para essa tese, mas num sentido inverso. Eu acredito que todos nós temos relatos de trabalhadores que ficaram em home office e sofreram com essa separação entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso, justamente porque os dois se misturavam dentro de casa nesse período. E o raciocínio que eu proponho nesse artigo é justamente o espelho disso. Quando o espaço de trabalho passa a abrigar elementos típicos do universo doméstico, do universo privado, existe a mesma distorção, mas na direção contrária. E aqui tem um conceito que eu abordo também no artigo, que eu acho particularmente rico, que é o de tempo cairológico, inspirado na mitologia grega, e o cronos, que representa o tempo, exatamente o tempo cronometrado, que é mensurável, que é exato, que é numeral.
E o kairos, que é o tempo kairológico, representa o tempo de qualidade, ou seja, não é tempo como um número, um intervalo de números, mas como um momento adequado que permite a reconexão consigo mesmo, de fato, um tempo de qualidade. Uma pausa de 2 horas numa sala dentro da empresa, ela pode ser longa em termos de cronos, mas absolutamente vazia em termos de kairos. E há também uma segunda dimensão desse mesmo problema, que diz respeito não só à oferta de lazer, mas também à oferta de serviços cotidianos dentro da empresa. O professor Joaquim Fialho, da Universidade de Évora, explica que a inserção do indivíduo numa estrutura organizacional específica tende a conformá-lo àquela mentalidade grupal, criando vínculos afetivos com o ambiente e com as pessoas ali dentro. Quando o empregador se posiciona como capaz de suprir todas as necessidades do trabalhador, esse trabalhador, de forma lenta e às vezes até despercebida, orbita cada vez mais ao redor da empresa e se afasta do mundo exterior. E é nesse contato com o mundo exterior, na troca com pessoas que não são do ambiente de trabalho, na busca autônoma por serviços, na vida pública no seu sentido mais amplo, é que se constrói parte essencial da identidade pessoal e social de cada pessoa. Nesse ponto, o professor João Leal Amado, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, também traz uma advertência que eu considero central para esse debate. A chave do direito à desconexão, da efetividade do exercício desse direito, não pode ser transferida ao trabalhador. Ele não pode ter o ônus de se autocontrolar e impor que ele tem o direito de exercer esse afastamento do ambiente de trabalho. A chave está em disciplinar o comportamento invasivo da entidade empregadora. E é exatamente isso que acontece quando o compliance trabalhista das empresas ignora o potencial lesivo dessas práticas, quando se coloca sobre o trabalhador a responsabilidade de impor seus próprios limites diante de um empregador que oferece tentações de permanência. E é aí que as conclusões dessa pesquisa ganham sua relevância, eu acredito. As empresas que adotam essas práticas estão se expondo a riscos trabalhistas reais, com potencial reflexo em danos morais e existenciais, na medida em que elas impedem que o empregado efetivamente separe o espaço de trabalho do verdadeiro descanso. E aqui entra a importância prática dos programas de compliance trabalhista, que é algo que é parte do meu cotidiano como advogada, e eles precisam ser revisitados e efetivamente implementados para incluir uma análise crítica dessas iniciativas à luz do direito à desconexão. Para concluir, o que eu busquei com esse trabalho foi demonstrar que o direito à desconexão não é uma pauta ultrapassada nem restrita a simplesmente mandar uma mensagem no final de semana para o empregado. É um fenômeno muito mais amplo, que envolve a redefinição do próprio tempo de trabalho na economia digital. Esse conceito que nasceu na França, se consolidou em Portugal e tem avançado no Brasil, demonstra que existe uma tendência regulatória global que responde a essa necessidade humana que é básica, que é a do descanso, que seja de fato descanso, né? Não uma pausa gerenciada pelo empregador, mas um tempo soberano do trabalhador. Esse debate está longe de ser esgotado e é por isso que eventos como esse são tão importantes. Então, eu gostaria de reiterar meu agradecimento ao 7º Future Law e o Iberojur pela oportunidade. E eu fico inteiramente à disposição para questionamentos, contribuições, observações, enfim, o que quer que seja. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Vitória, parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação, um tema extremamente relevante nesse contexto atual em que vivemos no mundo do trabalho. Você foi apresentando, foi falando, e eu fui lembrando de um fato, né, relacionado a confraternizações de fim de ano, confraternizações de aniversário, em que eu costumo dizer, ainda é trabalho. Às vezes as pessoas não se atentam a isso, se liberam demais nessas festas, e recentemente teve um caso, né, até no âmbito do trabalho em repartições públicas, em que as pessoas ali que curtiram a festa, até qual, obviamente, assim, passando um pouco do limite, mas dentro de um contexto de festa, mas era uma festa de trabalho. E aí, consequência, a demissão logo no dia seguinte. Então, é realmente algo complicado quando o trabalhador, ele, de fato, ele não se desconecta desse ambiente e não tem aí uma vivência, um momento
não atrelado ao trabalho, né? Inclusive até a nível de amizades, a nível de forma geral, a sua própria momento enquanto pessoa particular, né? Desvinculado do trabalho, né? Sem qualquer tipo de relação. E nós temos uma proibição expressa na legislação brasileira em relação a câmeras instaladas em ambientes de descompressão e de Uhum. descanso, mas ainda assim nós observamos muitas empresas colocando essas câmeras e monitorando seus trabalhadores. Então, mesmo nesses ambientes, fica muito claro que o trabalhador ele não está à vontade, né? Mesmo se pudesse ficar, acho que seu trabalho ele bate num ponto muito sensível, né? Que é de fato a desconexão completa, né? Em que ele de fato não se vincula é, por, por, por nada, né? Ele se desvincula por inteiro e os impactos disso, né? O fenômeno do burnout é um fenômeno cada vez mais frequente, né? Eu também advogo, já tive a oportunidade de pegar casos dessa natureza e realmente vem se multiplicando. Acho que por dois motivos. Primeiro, é pela própria consciência do trabalhador desse fenômeno. Eu acho que isso vem aumentando, acho que pela educação, pela propagação e também pela capacitação dos profissionais de saúde a esse fato. E acho que segundo, aí é pela má prática da parte das empresas que vem gerando cada vez mais frequente esse fenômeno. Bem, tenho muito a falar do seu trabalho, extremamente interessante, mas guardo para o momento dos debates. E Agradeço passo pelas contribuições. muito bom o seu trabalho, doutora Vitória. Parabéns mais uma vez. Pois bem, mas seguindo o cronograma, doutor Murilo César de Melo Brandão Filho, que tenho satisfação de dizer que nós podemos auxiliá-lo no processo de aprovação no doutorado da Universidade de Salamanca, é um dos serviços aqui do Iberoju. A gente, com muita alegria, recebeu a aprovação do doutor Murilo ao programa de doutoramento da Universidade de Salamanca e é um grande prazer tê-lo conosco em nossos eventos. Doutor Murilo, que vai apresentar o trabalho intitulado Conversão do Conhecimento Tácito em Explícito na Cobrança e Recuperação de Ativos. Murilo, você é da casa, fique bem à vontade, 10 minutos, conforme regimento do evento. Vamos lá, muito bom dia a todos e a todas. Breno, é uma satisfação enorme finalmente conhecer, não posso dizer presencialmente, mas pelo menos na imagem, à distância. Eu estou em João Pessoa agora, em breve eu estou indo para a Espanha. Um grande abraço para todo mundo do Iberoju, professor Fábio e toda a equipe que está fazendo esse evento tão bacana. É uma satisfação estar com todos aqui presentes. Bom, eu vou compartilhar uma rápida apresentação com vocês. Deixa eu ver aqui. Essa. Vocês estão vendo já? Sim, perfeitamente. Isso. Bom, é, imagine que você emprestou dinheiro para alguém e na hora de receber de volta esse dinheiro, você leva 6 anos tentando cobrar essa dívida e você tem emprestado R$ 100 e depois de 6 anos você só consiga recuperar R$ 2. É uma situação meio até maluca, né, da gente conseguir imaginar, mas infelizmente é a realidade do Brasil. O nosso sistema de cobrança de créditos públicos é extremamente ineficiente e isso não é de agora, é uma constatação histórica. Eu sou procurador federal, atuo na Advocacia Geral da União, sou coordenador de inteligência e estratégia de cobrança e minha pesquisa no doutorado é exatamente esse tema. Como é que a gente poderia descobrir, por evidências científicas, outras formas de aperfeiçoar e tornar o nosso sistema de cobrança um pouco mais eficiente, um pouco mais eficaz. E os nossos estudos, eles vão numa abordagem completamente diferente do que a gente vê hoje, pelo menos no Brasil, que é muito focado em desenvolvimento de tecnologia ou de normatização.
O brasileiro adora uma nova lei, né? Aqui não falta lei para praticamente nada, mas infelizmente quase nenhuma lei tem efetividade, né? Virou até ditado popular que essa lei não pegou. Esquisito pensar isso. E a abordagem que eu estou estudando, que eu venho pesquisando e coletando evidências, é sobre gestão de conhecimento. É algo ainda muito novo no universo jurídico, mas é um ramo muito sedimentado na psicologia e na neurociência. A gente já há evidências de que a gente sabe fazer mais coisas do que consegue explicar. É, isso é o paradoxo da diferenciação entre conhecimento tácito e conhecimento explícito. Existem determinadas habilidades que são até que nós conseguimos fazer muito, muito pequenos, né? Em fase ainda de criança, que são debitados até na questão do DNA, da genética. Então, as nossas habilidades elas são desenvolvidas tanto por questões biológicas como também por questões comportamentais e culturais, através da educação. Então, a minha apresentação de hoje é centrada nessa investigação, como é que a gente consegue converter conhecimento tácito em explícito nesse recorte específico da cobrança e recuperação de ativos. Isso faz parte da minha pesquisa dentro da Universidade de Salamanca, no programa de doutoramento em Direito. Como eu falei, infelizmente a nossa taxa de recuperação é baixíssima e a gente sempre acredita que isso se deve à falta de tecnologia ou de uma lei mais atual. Mas, na minha perspectiva e nas evidências que eu estou reunindo, na verdade, o diagnóstico é bem outro. Ele aponta para um problema, na verdade, epistêmico. O que existe é uma fragmentação absurda da informação. A informação está espalhada em diversos órgãos, diversas entidades, e além de estar fragmentada, ou seja, a gente não consegue ter um fluxo único e conectado, ela está presa em silos informacionais. Então, os dados e as informações da Receita Federal, por incrível que pareça, eles não são compartilhados com a Advocacia Geral da União, que não compartilha com o Poder Judiciário, que não compartilha com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, muito menos com as Procuradorias Gerais dos Estados e com as Procuradorias Gerais dos municípios e suas respectivas secretarias de tributação e de fazenda. Na prática, todo mundo está atuando, tentando executar a mesma missão de recuperação de ativos, mas com visões míopes e muito recortadas. Não existe no Brasil nenhum operador, pelo menos no momento atual, e nenhuma instituição que tenha uma visão plena, integrada de todo o ciclo de cobrança em face do devedor, o que não deveria ser assim, porque as pessoas ou as empresas são únicas, né? Então você tem os seus atos empresariais, os seus atos civis, e ao longo da sua vida você vai contratando, recolhendo tributos, e eventualmente há fenômenos de inadimplência. Então é difícil você conceber a hipótese de que uma pessoa deveria apenas para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mas não teria nenhum tipo de relacionamento comercial com nenhum tipo de banco, com nenhum tipo de empresa ou nenhum tipo de ato comercial ou empresarial. O tempo é muito curto, esses 10 minutos, mas vou tentando sintetizar para todo mundo para a gente poder aprofundar nos debates. Eu achei esse painel riquíssimo, tem perspectivas e temas de pesquisa muito diversos e a gente sempre aprende alguma coisa. E isso que é a beleza do Iberoju, é reunir tantas pessoas com mentalidade tão diferentes e pesquisas tão interessantes. Eu centro a minha pesquisa, né, o fundamento epistemológico maior, eu tento reunir duas teorias que aparentemente não têm conexão alguma, mas eu enxergo essa conexão, que é a nossa teoria brasileira, da teoria tridimensional do direito, do professor Miguel Reale. Ele concebe, né, ele enxerga o direito como algo tridimensional, em algum ponto entre fato, valor e norma, e do outro lado, uma teoria japonesa do professor Nonaka, que ele conseguiu idealizar um mecanismo, né, um protocolo sustentado por evidências de como é que você poderia ter mecanismos de captura, concretização e disseminação do conhecimento tácito para o conhecimento explícito.
Esse é um ponto cego, há uma lacuna evidente dentro do ordenamento jurídico, principalmente dentro do ordenamento jurídico brasileiro, e é sobre esse foco que eu tento me debruçar, né? Existe um certo fetiche hoje, acho que no mundo inteiro, que todos os nossos problemas jurídicos serão resolvidos com tecnologia, né? É o que se chama de tecnocentrismo. Então, agora há pouco a gente escutou a apresentação sobre o VAR, muito interessante. Eu adoro futebol e eu nunca tinha parado para refletir sobre isso, como o doutor Breno falou muito bem dito, né, há pouco, e existe uma questão esportiva e que está se tentando resolver com tecnologia, mas curiosamente se ignora o óbvio, né? Você tem um esporte de alta intensidade que para ali subitamente, é uma morte súbita, né? É um congelamento súbito, tentando esperar a tecnologia resolver algo e você descarta completamente a atividade esportiva. Muito esquisito isso, mas é o que temos hoje para o almoço. O meu recorte de pesquisa geográfico, eu faço um estudo comparado, estou investigando ainda o contexto brasileiro com o contexto espanhol. O Reino da Espanha ele tem uma eficiência maior no seu sistema fiscal tributário. Isso se deve a alguns motivos, mas, por incrível que pareça, eles não são uma federação, o Brasil é uma federação, embora tenham unidades autônomas na Espanha. Isso facilita um pouco a gestão do conhecimento. No Brasil, você tem três níveis muito claros de federação, né? A União, os estados, os municípios, e as estruturas todas de tributação e fiscal são triplicadas. Então, procuradorias, secretarias de tributação, de fazenda, de planejamento, mecanismos de arrecadação tributária, de cobrança de dívida ativa. Então, isso vira uma salada mista, difícil de você integrar essas coisas todas. Mas, no final, a Espanha consegue ser mais eficiente e trabalha já na perspectiva de predição. Então, eles tentam se antecipar de forma proativa à inadimplência fiscal. E no Brasil, ao contrário, a gente trabalha de forma reativa. Espera alguém dever algo para só então começar a agir, reunir informações para você cobrar isso. Então, é difícil você ver, é fácil você perceber como essas abordagens são diferentes e o que facilitaria ou incrementaria a eficiência na recuperação dos ativos. Além disso, existe toda uma discussão sobre privacidade, intimidade e sigilo fiscal. São garantias fundamentais, direitos previstos na nossa Constituição e no da Espanha também, mas no Brasil há toda uma cultura de proteção, né? A gente é como se o devedor ele tivesse um direito maior do que o credor. Não deveria ser assim. As garantias fundamentais elas deveriam ser direcionadas para o cidadão, aquele que está recolhendo, essencialmente para o cidadão, aquele que está recolhendo seus tributos e honrando com as suas obrigações. Uma vez que o dever fundamental de pagar impostos ele foi desrespeitado, o Estado deveria manejar as informações e compartilhar informações de uma forma mais simples, né, e mais integrada. Bom, o tema é complexo, é muito amplo, é bastante interessante, tenho várias outras coisas para falar, mas o tempo não me permite. Então, eu quero agradecer a oportunidade a todos, deixar um grande abraço para a Brenda, que a gente se encontra aí o mais rápido possível, com a turma toda na Espanha ou em Portugal. Eu sei que vai ter outro evento no Porto, né, agora em junho. Eu vou tentar ir presencialmente e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Murilo. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. É uma sofisticação teórica assim ímpar, é muito interessante de ler e de ouvir ainda melhor a sua explicação. Você trouxe aí um conceito de resíduo cognitivo assim que apresenta um potencial explicativo muito grande. E eu achei muito interessante essa questão que você trouxe, essa crítica à tecnologia como solução de tudo, né? E eu acho até que ela, às vezes, traz problemas, né, em que acaba ainda dificultando mais as questões, né? Que ela devia vir como solução e, às vezes, apresenta novos problemas e a gente fica ainda mais, vamos dizer, enrolado, né, no contexto em que já não é fácil. E um sistema como o nosso, né, a lógica nossa de federação de três entes, né, e que não há essa comunicação, tudo torna ainda mais difícil. Bem, Murilo, parabéns. Se der tempo,
Vai ser muito bom tê-lo conosco no debate ao final do painel. Sem mais delongas, para a gente poder optimizar, doutora Elizabeth Santos, de Portugal, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, com o trabalho intitulado A Transformação Digital no Ensino de Direito, um caminho desafiante. Mais um trabalho, né, extremamente relevante e oportuno. O ensino do direito, não só do direito, mas o ensino como todo está passando por uma revolução tecnológica, não é de hoje. Doutora Elizabeth, estamos ansiosos pela sua explanação. Fique à vontade, tempo regimental de 10 minutos. Doutora Elizabeth, você está no mudo ainda, doutora. Peço perdão, não a escutamos. Não estamos a escutá-la. Giovana, pode dar uma conferida, por favor? Desculpa, Breno, não entendi. A gente não escuta a Elizabeth. Ela não está mutada, não é isso? Não, o microfone tá aberto. Doutora Elizabeth, provavelmente é um problema no seu aparelho. Agora ela Agora está fechou o microfone. agora tá mutada. Pronto, desmutou. Não, não ouvimos. Será que é o seu fone? Será que é o problema do seu fone? Eu acho que Não. ela está nos ouvindo, eu acho. Ela só não está conseguindo falar. Tenta mexer no fio, tirar o plug e colocar novamente. Não sei se ele é Wi-Fi ou. Agora está desmutou. Tenta falar. Não, 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 não escutamos ainda. Talvez seja melhor sair e entrar novamente. Doutora, a senhora poderia sair e entrar novamente da sala? De repente, conseguiríamos resolver dessa forma. E no início a gente a escutava, né, Giovana? Antes de iniciar o painel. Sim, tava normal. Estava normal. Ela já está na sala. Mas ainda não conseguimos escutar ela. E o vídeo voltou, porém o áudio ainda não estamos conseguindo ouvi-la. O que é que será? Vamos ouvir, né? Agora sim, Agora sim. perfeitamente. Peço Acho que desculpa. foi algum problema no fone, no Ter a fone de ver com o ouvido. fone. Olá, boa tarde. Isso. Aqui de Portugal, boa tarde Portugal, bom dia no Brasil. Obrigada pela esta oportunidade à Iberajur, cumprimento o senhor moderador e os meus colegas de preletores aqui neste painel e também todos os participantes. Posso partilhar a minha apresentação? Só um bocadinho. Não sei se estão a visualizar corretamente. Sim, perfeitamente. E gostaria até de destacar que o tempo vai começar agora, viu, doutora Elizabeth? Não vai ter Obrigada, nenhuma. obrigada pela oportunidade. Ora bem, Nada. então, falando aqui um bocadinho e porque sou professora de ensino superior há bastantes anos e tenho presenciado toda esta transformação, portanto, mais do que trazer aqui soluções, vou apenas fazer uma análise refletiva sobre os novos tempos. Passarei, portanto, por alguma nota introdutória, depois a ligação da IA generativa ao ensino, à proteção legal, atualmente de uma forma muito sumária, as vantagens e desvantagens, e depois farei as minhas conclusões. A nossa investigação cinge sobretudo numa análise doutrinal e legislativa de uma forma sumária sobre esta temática
Sei que o estudo atual da inteligência, a introdução da inteligência artificial, trouxe necessariamente a transformação digital à forma de ensinar e à forma de aprender. Porquê? Porque passamos do modelo tradicional, todos nós conhecemos, sentados numa cadeira, para um novo modelo, e um sistema que, de certa forma, utiliza a tecnologia algorítmica. Olhando para algumas notícias recentes, do qual tenho constatado, olhando aqui, nós como professores temos algumas preocupações nestas novas metodologias usadas por alguns estudantes, mais, se calhar mais na República Chinesa do que propriamente em Portugal, mas cá chegará, provavelmente, que é a utilização, por exemplo, de óculos de inteligência artificial que podem, de certa forma, permitir algum recurso menos próprio a soluções perante uma avaliação, uma prova escrita, por exemplo. Um estudo realizado por uma universidade de Hong Kong, através da aplicação no teste prático, trouxe e conseguiu-se resultados de que o melhor aluno que tinha respondido era precisamente um estudante que tinha usado este tipo de óculos. Ora bem, isto levanta-nos aqui algumas preocupações enquanto educadores, que será que o nosso papel enquanto educador ao estudante está a mudar? Impõe-se aqui alterações ao nível das práticas pedagógicas, impõe-nos aqui a redefinição de forma como ensinamos, como aprendemos, como avaliamos. Será que tudo isto, toda esta IA generativa, pode influenciar e ameaçar a qualidade do nosso ensino e da forma como somos ensinados, a nossa formação, a nossa capacitação? Ora bem, se nós pensarmos bem no ensino tradicional e no ensino atual, há verdadeiramente aqui uma alteração. Sem dúvida. Se nós pensarmos no ensino tradicional assente numa linguagem, sobretudo humana, em que a mediação direta era efetuada pelo docente, e o aluno estava a ouvir, portanto, e a memorizar, e a memorizar de uma forma, através de um livro, um simples livro. Falar hoje desta metodologia já não é possível. A nossa aprendizagem tem que estar a interagir com sistemas algoritmos. Isto traz-nos aqui a necessidade de nos reconfigurarmos. Promovemos uma nova abordagem pedagógica, tentando sistematizar aqui o antes e o depois. E pensando aqui no papel do estudante, se outrora o estudante era um mero receptor passivo do conhecimento, atualmente o estudante faz parte, é um participante ativo, é um co-criador ativo da sua forma de aprendizagem, de conhecimento. Se pensarmos no papel do docente, se outrora era um mero transmissor primário da informação, hoje já não é possível. Nós somos o tutor, somos o guião do próprio aluno. Se nós pensarmos nas metodologias que utilizámos outrora, que eram essencialmente um método expositivo, atualmente temos que aplicar metodologias ativas. Se pensarmos na interação e na relação humana que se estabelecia, se pensarmos no passado, estávamos perante um estudante apenas, muitas vezes o próprio estudante não podia falar, estava ali condicionado. Hoje não, temos o humano, o algoritmo e o humano. Isto tentando fazer aqui uma abordagem muito breve sobre o passado e o presente. Fazendo aqui uma análise, eu procurei fazer aqui uma análise em termos de proteção legal, de uma forma muito sumária, no meu estudo, e tendo aqui a nossa Constituição Portuguesa, além dos ODS, portanto, sobretudo aqui o ODS 4, que é a promoção da educação com qualidade, e o próprio regulamento do IA, que já está em vigor, mas que tem aqui uma aplicação transitória até agosto
2026, isto denota a grande preocupação com a criação de um quadro jurídico que assegura uma utilização ética, segura e transparente destas novas tecnologias. Bastará olhar um bocadinho para dentro da nossa Constituição, ou do regulamento, ou da necessidade de se criar aqui uma educação de qualidade. E por isso procurei aqui, de certa forma, algum conforto enquanto docente, saber que ferramentas digitais é que estão ao serviço do ensino atualmente. E aquilo que eu reduzi é em 4 parâmetros. Quer na área da pesquisa e sistematização, temos o chat PDF, o notebook, KPLM, nós próprios estamos a usar desta ferramenta, já vi que vários proletores também recorrem. Portanto, temos aqui verdadeiramente. Agora, aplicando isto ao ensino do direito, à leitura, à necessidade de fazer uma síntese, por exemplo, uma síntese da jurisprudência ou da legislação, apresentações e visualizações rápidas que os próprios estudantes, que às vezes fazem até na própria aula, o CAVNA, o gerador de estruturas e o texto, o facilitador, a elaboração de rascunho, contra-argumentação, ou uma simples revisão ou qualidade de um texto que eventualmente queiram apresentar. Ora bem, na realidade podemos constatar que há aqui uma vantagem e alguns estudos assim o destacam. Nomeadamente, há uma vantagem porque permite a adaptação de conteúdos ao ritmo, às necessidades específicas de cada estudante em tempo real, permitem, de certa forma, promover a eficiência, a otimização do tempo de estudo e libertá-los para outras funções. Permite, por exemplo, desenvolver algum espírito criativo, numa perspectiva e em cenário, por exemplo, da resolução de alguns problemas, estudo de caso, por exemplo, e facilita, de certa forma, a compreensão de alguma linguagem jurídica e de alguns conceitos, para, sobretudo, aqueles estudantes ali na fase inicial. Mas também nos traz aqui algumas preocupações, que era ao nível, por exemplo, da apresentação de um trabalho académico em que o aluno apresenta dados que muitas vezes são dados falsos e com legislação falsa e que não existe, inexistente, jurisprudência que não existe. O simples, por exemplo, o facto de existir, a falta de existência do pensamento crítico que se deixa de existir. Porquê? Porque o aluno acaba por delegar o seu esforço intelectual num output de uma máquina. Depois da nossa dificuldade da integridade académica, o aumento exponencial do plágio, ou da fraude, e da fraude que às vezes não é fácil detectar, mas também a preocupação que temos na dependência tecnológica, nomeadamente a perda de algumas competências ao nível do raciocínio isolado, a criação de uma geração incapaz, por exemplo, de argumentar, contra-argumentar. Tudo isto são desafios, e são desafios éticos que se apresentam quer ao nível da privacidade, quer também ao nível da proteção de dados, mas também dos direitos do autor. Temos uma máquina que não tem personalidade jurídica. Também fiz aqui no meu estudo, até porque a minha área também é laboral com a segurança e saúde, e procurei fazer aqui um estudo muito breve sobre o impacto do uso da IA refletida na nossa saúde mental. Sobretudo quando se pretende substituir a IA, sem ter aqui o complemento do esforço humano, nomeadamente com o impacto no docente, na necessidade de nos requalificarmos, numa ansiedade, muitas vezes porque pensamos que não estamos aptos para fazer face a tudo isto, ou no impacto que isto possa causar sobre o estudante, nomeadamente o risco de isolamento, a fadiga, ou então mesmo o abandono escolar. Portanto, temos que ter aqui soluções, e a solução parte também muito pela escola, pela instituição, pela criação de equipas e recursos multidisciplinares, pela necessidade de monitorizar o bem-estar físico e psicológico dos intervenientes e, de certa forma, o cumprimento das regras de segurança e saúde, sobretudo no que diz respeito ao docente.
Posso então deduzir tudo isto que, se por um lado o recurso inadequado à utilização da IA, aliado às atividades pedagógicas, pode refletir aqui a violação de direitos fundamentais, por outro, pode assumir-se até como uma mais-valia, facilitando o processo de aprendizagem, centrado quer nos estudantes, quer na tomada de medidas e soluções mais conscientes e adequadas. Porquê? Porque se consegue resultados muito mais breves e precisos, muitas vezes, não é? Mas também contribui para a promoção do ensino de maior qualidade nessa linha de entendimento, os ODS, sobretudo, portanto, e destacando aqui o ODS 4. Notas conclusivas. Na relação docente-estudante, parece-me a mim que teremos que reconfigurar as metodologias de avaliação. Porquê? Porque se outrora pensávamos muito na avaliação centrada no saber escrever, hoje temos que pensar na avaliação centrada no saber defender e criticar. Propondo aqui que as grandes avaliações, portanto, as provas de avaliação, sejam, sobretudo, dado a ênfase às provas orais, presenciais, debates, roleplays. Ensinar o estudante a questionar os resultados do IA, se os prontos estão adequados. Saber, de certa forma, não conformar-se com os resultados, como se fosse um simples dogma, mas saber o que é que está a apresentar e o porquê dos resultados. Depois, ser um promotor aqui da literacia digital, assim, garantindo limitações empíricas e, de certa forma, os vieses algorítmicos que podem refletir-se nesses resultados. E depois o espírito crítico no âmbito das relações interpessoais, ou seja, fomentar essas relações. Fomentando, intervindo aqui e garantir que os alunos têm uma participação ativa, organização de aulas abertas, seminários, ou seja, evidenciar que a IA não vai substituir a responsabilidade pedagógica do docente, mas as decisões críticas continuarão, de certa forma, a sustentar-se em capacidades humanas. É este o ponto principal. Notas conclusivas. Primeiro, intervenção das escolas, das instituições, da definição de regras e diretrizes de políticas, no fundo, pôr em prática política transparente. É preciso sabermos como é que vamos promover, como é que utilizamos a IA de uma forma ética e equitativa. Temos de estar capacitados, apostar numa maior capacitação digital dos docentes nesta área, e assim eu tenho feito, participando em várias formações, e depois promover aqui um ensino de qualidade, e isto vai obrigar a redefinir planos curriculares, metodologias de avaliação. É preciso garantirmos que as práticas pedagógicas que valorizem simultaneamente o pensamento crítico, a literacia, a discussão de opiniões, a construção de debates. Por fim, para concluir, inovar é proteger, não há dúvida. Só que a consolidação do ensino de excelência, a meu ver, não passa por suster um desenvolvimento tecnológico, não passa por proibir, mas por criar um modelo que potencia a IA enquanto garante uma aprendizagem íntegra centrada na dignidade humana. No ensino em transformação digital, inovar é usar a mudança como motor de novas formas de aprender e ensinar. A tecnologia é um instrumento, ou deve ser pensado como tal. A excelência jurídica e humana é o fim, penso eu. Deixo algumas referências, apenas algumas, não, portanto, e as outras estão no respectivo artigo. Fica agora ao dispor para qualquer questão, isto é, porque eu vou ter que me ausentar por razões familiares, que já dei nota, mas gostaria, se tiverem alguma questão, fica ao vosso dispor. Obrigada e peço desculpa ter que me ausentar, mas é sábado e é complicado. Tá, obrigada. Nós que agradecemos, professora Elizabeth, a sua crítica, mais uma muito inteligente, pontual, às inovações que são bem-vindas, mas que devem ser recebidas com a devida responsabilidade, para que, no caso em que vosso estudo se debruça, que é no âmbito da educação, é ainda mais importante esse cuidado e esse olhar responsável, pois nós estamos falando das futuras gerações, em que, nesse contexto de utilização
indevida de inteligência artificiais, principalmente as generativas, muito pontual a sua fala quando diz que possivelmente esses alunos eles não estão conseguindo desenvolver sua habilidade básica de análise e de crítica autônoma, né? E como professor, acredito que não só eu, mas a maioria dos painelistas sejam professores, a gente vem vivenciando essas transformações associadas com muitas dificuldades, entre elas a própria limitação da nossa liberdade de cátedra no sentido de exercícios que nós podemos passar com a confiança de que vai ser feito pelo próprio aluno, principalmente aqueles exercícios em que são entregues para serem resolvidos em casa e que a gente não tem muita confiança de que vai ser feito pelo aluno, ainda mais no contexto atual. E isso gera uma limitação no processo de ensino, na aprendizagem, sem dúvida nenhuma. A própria questão da avaliação em si, ela deve observar essa dificuldade, como foi colocado no seu trabalho, e assim, então, de uma forma geral, é muito interessante vosso estudo. Eu gostaria só de deixar, então, a pergunta dentro desse contexto. Não sei, não tive a oportunidade de ler o seu artigo completo, professora Elizabeth, por uma questão de tempo, mas pretendo, após a sua apresentação, me despertou muito interesse, mas dentro da sua pesquisa foi possível realizar a revisão de literatura e, de repente, identificar quais são as estratégias eventuais que existem para fins, então, de uma melhoria nesse contexto, de uma IA utilizada de forma a substituir o pensamento crítico do aluno. Quais seriam as estratégias hoje que existem, não só em Portugal, mas de repente que a professora tem identificado em outros países, para fins de, então, promover esse processo, reverter esse processo de dificuldade de crítica do aluno, de pensamento crítico do aluno, não proibindo, como a professora bem colocou, a IA, mas sim, de repente, uma regulação a nível que possa, então, permitir, ter um ambiente que permita e possibilita o aluno a voltar a ter, que eu acho que há alguns anos os alunos vêm deixando de lado essa habilidade e delegando às IAs. Né? Professora? Sim. Relativamente ao estudo que eu tive a oportunidade de fazer, pronto, dada a limitação também do número de páginas, não me permitiu, e pretendo ainda continuar com esta investigação. Pronto, refere-se muito à questão da avaliação. Pedir hoje a um aluno que trabalhe para um relatório, por exemplo, fora da sala de aula é muito difícil, porque nós não conseguimos avaliar de todo, e eu tenho a certeza que a grande parte dos trabalhos são feitos em chat GPT. Portanto, o objetivo é envolver o aluno com apresentações orais. Eu próprio já deixei de fazer trabalhos fora da sala de aula porque não consigo avaliar de certa forma onde é que, se ele delega a sua inteligência, o seu conhecimento numa máquina, não é? Sem fazer, sem ter ali o pensamento crítico daquilo que ele está a avaliar. Portanto, e se eu faço, o aluno tem que me mostrar qual é o pronto que criou e o que é que ele quer alcançar relativamente àquele tipo de trabalho. Portanto, eu hoje próprio já optei por fazer provas orais, apresentações orais. Embora nós sabemos que a apresentação oral tem uma apresentação que provavelmente é feita em chat GPT, ok? Mas eu consigo aferir, e dos estudos que eu também desenvolvi, portanto, uma das soluções será esta, alterar a metodologia de avaliação. Envolver mais o aluno. Outra questão que eu tive a oportunidade de ver é a questão de diminuir o número de aulas presenciais, embora não tenha explícito aqui, e tornar o aluno mais confiante no seu autoconhecimento.
ou seja, e evidenciar que o aluno pode investigar, e trazer toda a informação para uma sala de aula, ok? Demonstrando, por exemplo, faço muito com os meus alunos, acho que é importante, é preparar aulas dentro da sala de aula. Ok? O aluno prepara uma aula e prepara uma aula através da investigação, ok? Portanto, dando-lhe e facultando-lhe, por exemplo, algum conjunto de artigos ou a doutrina para que ele antecipadamente possa estudar, não é? Investigar e depois preparar a aula, ok? Outra questão que também é importante e daquilo que eu também tenho feito na minha realidade e daquilo que eu também tive a oportunidade de investigar é, por exemplo, envolver o estudante a preparar eventos, não é? A convidar oradores dentro de temas que eles se identifiquem mais. Acho que isso é importante também. Portanto, são formas de envolver, são metodologias ativas, não é? Se nós outrora há 20 anos não pensávamos desta forma de todo, portanto, eu sou professora desde a década de 1990, portanto, passando toda esta evolução, consigo fazer o que é que era um aluno em 1990 e o que é um aluno em 2026. Portanto, se eu for dar uma aula que seja meramente expositiva, eles têm um tempo de atenção muito menor do que um aluno tinha em 1990. Isto só para refletir. Portanto, soluções nós não temos, não há soluções, ok? Definitivas. Tentamos sempre melhorar o conceito de aprendizagem, mas na realidade hoje a aprendizagem vai muito no sentido do aluno. Nós somos mais um guião, nós somos um mentor, nós somos um tutor, ok? Porque o aluno tem que participar do seu conhecimento, até para ser uma aprendizagem interessante para o aluno, ok? Fomentar-lhe a sua participação é essencial. Portanto, daquilo dos estudos, dos vários estudos que eu tive a oportunidade de fazer, e eles estão aqui citados, ao longo do meu artigo, é envolver, é as metodologias ativas, é precisamente isso, ok? Quer, Perfeito, quer ao nível do ensino, quer ao nível da avaliação. perfeito, professora Elizabeth. Agradeço vossa resposta. Mais uma vez, parabenizo pelo artigo. Por uma questão de tempo, infelizmente eu não vou poder abrir para novas perguntas. Agradeço a sua participação. É uma Obrigada, pena que não peço pode ficar desculpa. conosco, mas compreendemos Peço perfeitamente, desculpa, está bem? Tá. sem Pronto. problema. Tá. Muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada e boa tarde. Obrigada. Boa tarde, professora. Obrigada. Pois bem, estamos encaminhando para o final do painel. Ainda temos dois autores para apresentar, então, sem perder tempo, eu convoco a professora Priscila Maria Santana Macedo e o seu coautor, Rafael Marcílio Xeres, ambos, não, professora Priscila da Universidade de Cristos e o professor Rafael da Unifor, ambos, sim, universidades brasileiras. O título do trabalho é da gestão algorítmica e a reprodução de assimetrias laborais, vieses de gênero e desafios jurídicos. Professores, tempo regimental de 10 minutos. Obrigado pela presença e pelo trabalho. Bom dia, aqui de Fortaleza, boa tarde para quem está em Portugal. Eu sou a professora Priscila, eu sou professora da Universidade de Cristo e estou cursando doutorado lá na Universidade de Fortaleza, de onde é o coautor, que é o professor Rafael, que não veio apresentar hoje, somente eu mesmo farei a apresentação. Bem, nosso trabalho fala sobre a questão da gestão algorítmica e a reprodução de assimetrias laborais no que diz respeito aos vieses de gênero. Essa pesquisa ela se insere no contexto da quarta revolução industrial, que é justamente aquele momento de disrupção marcado pelo avanço das tecnologias. Então, nós temos o desenvolvimento da inteligência artificial, as técnicas de machine learning, robótica, big data, etc. E tudo isso, inevitavelmente, vai colidir com o mundo do trabalho. Né? No contexto da quarta revolução industrial, a gente tem
um cenário um pouco diferente das anteriores, porque anteriormente a gente observava que as novas tecnologias elas vinham para substituir a força física do trabalhador. E na quarta evolução industrial a gente tem uma substituição até mesmo da capacidade decisória. Né? Muitos autores falam em uma substituição, outros falam que seria uma situação em que a inteligência da pessoa, né, a inteligência humana, seria aumentada pela tecnologia. De toda maneira, essas tecnologias novas, elas já estão inseridas dentro do contexto laboral. E aí o nosso trabalho, ele foca, essencialmente, nas questões relacionadas à gestão algorítmica. Né? A gestão algorítmica seria um modelo de gestão organizacional que ele é fundamentado e pautado em sistemas automatizados, algoritmos, inteligência artificial. Né? A gente tem como exemplo clássico a Uber, que utiliza ali na gestão daqueles trabalhadores informações coletadas pelo algoritmo que servem para gerenciar esses trabalhadores. Mas não é só nas empresas plataformizadas que a gente vê esse cenário, né? Outras empresas tradicionais de varejo, banco, até teve um caso que ficou bem famoso, inclusive por uma questão de gênero, que foi o caso da Amazon. Né? A Amazon ela utiliza esse modelo de gestão algorítmica, em que o sistema de gestão algorítmica ele coleta dados sobre os trabalhadores, processa esses dados e, a partir desses dados, subsidia a tomada de decisões. Então, por exemplo, desde a criação de instruções para como o trabalho deve ser desenvolvido, até a avaliação de performance, distribuição de tarefas, organização de escalas de trabalho, definição de critérios de remuneração, de contratação, né? E também para promoção e desligamento. No caso da Amazon, eles verificaram que o algoritmo ele estava prejudicando as mulheres no processo de recrutamento a partir de dados que eram enviesados. O que era o caso? Uma determinada função, o algoritmo leu que, historicamente, dentro da empresa, essa função costumava ser desenvolvida por homens. Então, automaticamente, quando ia ser selecionados os currículos de candidatos, as mulheres elas eram excluídas porque o algoritmo interpretou essa informação como sendo no sentido de que as mulheres não teriam um perfil desejável para ocupar aquela determinada posição, né? Então, muito embora esses sistemas algoritmos eles sejam formulados para tentar trazer uma ideia de eficiência, de racionalidade, de neutralidade, a prática demonstra que, na realidade, eles costumam reproduzir as assimetrias que já existem no contexto do mundo material. Né? E esse funcionamento desses algoritmos, além disso, é um funcionamento que ele não é claro nem para o usuário que não tem conhecimento aprofundado sobre inteligência artificial e nem mesmo para aquele que tem uma formação nesse sentido, porque existe a questão da opacidade. Né? As decisões tomadas pelo algoritmo, elas não trazem para a gente um mecanismo que deixe enxergar qual foi o caminho seguido para chegar àquela conclusão. Existe uma falta de explicabilidade das decisões e essa falta de explicabilidade ela também dá margem para falhas, para alucinação, né? E para a questão do enviesamento e da discriminação. Então, é nesse contexto que a nossa pesquisa se desenvolve e, a partir disso, a gente fez uma análise também sobre a questão da desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Né? Então, a gente identificou que essa desigualdade de gênero no mercado de trabalho é um problema persistente, estrutural. Foram apresentados alguns dados no trabalho que demonstram que, no geral, as mulheres elas têm uma remuneração inferior à remuneração dos homens. As mulheres elas têm menos acesso a cargos altos, né, na hierarquia das empresas, das corporações. As mulheres costumam ser vítimas de discriminação, tanto do decorrer do contrato de trabalho, quanto no momento de término, ali na extinção. Né? Inclusive, a gente tem um dado que é um pouco alarmante, é um pouco antigo, ele não foi atualizado, mas que quase metade das trabalhadoras deixa o mercado de trabalho nos 3 anos após o retorno da licença maternidade.
né? Então, é nesse cenário de desigualdade que a gente tem uma incorporação de tecnologia. E essa incorporação da tecnologia, ela não rompe com esse padrão histórico de desigualdade, mas traz, na verdade, um mecanismo de reprodução dessas assimetrias e também de sofisticação, porque se torna ainda mais difícil visualizar essa discriminação em casos concretos, né? Isso acontece porque os algoritmos, eles são treinados a partir de dados, e esses dados, eles refletem uma realidade de mundo que já é enviesada, né? Especialmente quando a gente fala no contexto laboral, existe uma subrepresentação da categoria feminina no que diz respeito aos dados coletados, existe uma falta de concepção no sentido de ver as divergências, que são divergências legítimas, né? Então, por exemplo, questões de produtividade associadas à maternidade, o algoritmo ele não consegue fazer essa distinção de forma a garantir uma equidade, ele vai diferenciar no sentido de que aquela trabalhadora ela tem uma produção deficitária quando comparada a trabalhadores homens, né? Então, são métricas que reforçam esses estereótipos de gênero. Esses estereótipos de gênero também são reforçados quando a gente fala em divisão de tarefas, né? Existem tarefas que são historicamente delegadas às mulheres e que os algoritmos eles acabam reforçando isso porque eles são treinados a partir de dados que já vêm com esse enviesamento, tá? Então, os sistemas, né, eles não só reproduzem as desigualdades, as assimetrias, mas eles também ampliam essas desigualdades e essas assimetrias, tá? E aí, por fim, né, a gente fez uma análise sobre a regulação, né, o arcabouço normativo brasileiro, para tentar identificar se ele já seria suficiente para conter essas situações e para tentar trazer uma isonomia no que diz respeito ao gênero no ambiente de trabalho. E o que foi observado é que, muito embora a gente tenha, sim, um arcabouço normativo relevante em matéria de gênero e, inclusive, especificamente em matéria de gênero no trabalho, né, a nossa Constituição assegura a equidade de gênero, também assegura, dentre os direitos sociais, a proibição da discriminação de gênero em matéria de salário, de acesso a emprego, de promoção, de desligamento, etc. Nós temos também a nossa CLT, que é a legislação trabalhista específica, que traz em uma série de artigos a proibição de práticas discriminatórias, a promoção do trabalho da mulher, né, medidas de proteção voltadas a corrigir essas distorções, etc. Temos também uma lei que traz um programa Emprega Mais Mulheres, que é voltado mais ao acesso ao trabalho, e também temos legislação específica sobre a questão da isonomia salarial. Muito embora haja todo esse arcabouço normativo, o que se observa é que a discriminação de gênero ela persiste no ambiente de trabalho. Os dados, né, que refletem a realidade, eles mostram isso. E quando a gente vai para o contexto da tecnologia, essa situação ela se torna ainda mais preocupante. Por quê? Porque as nossas normas elas foram concebidas, digamos assim, em um contexto analógico. Então, não há um tratamento específico hoje ainda sobre a questão desses algoritmos, né? Identificar esse enviesamento, corrigir esse enviesamento e também responsabilizar de uma maneira mais eficiente os responsáveis, né, os agentes econômicos responsáveis pelo uso e pela incorporação dessa tecnologia no ambiente de trabalho. Então, concluindo, o que a gente observa é que é necessário, para além de uma regulação mais específica, né, a construção também de uma governança algorítmica, que seria no sentido da gente ter regras, né, manutenção, claro, das regras que já existem, mas também a criação de regras mais específicas voltadas a garantir uma transparência, uma auditabilidade e também a responsabilidade dos agentes econômicos pelo uso da inteligência artificial nesse contexto, voltada a também, né, garantir uma mitigação desses vieses de gênero, que poderia ser feito, por exemplo, pelo aperfeiçoamento da amostragem, né, trazer para o algoritmo a correção dessas assimetrias,
seja pelo superdimensionamento de certos grupos ou pelo subdimensionamento também de certos grupos. Então, trazer para os dados que são coletados pelo algoritmo uma realidade corrigida, no sentido de retirar essas assimetrias históricas. Também reformular os rótulos de classificação para trazer um desempenho, né, do modelo que considere as diferenças de gênero e, principalmente, manter um fator humano nesse processo decisório para fins de assegurar que realmente não vai haver a discriminação e reduzir o risco de danos dentro do ambiente de trabalho. Então é isso, muito obrigada. Encerro minha fala por aqui. Perfeito, professora Priscila, parabéns pelo trabalho. Parabenizo também o professor coautor, Rafael. É, mais um tema extremamente relevante e oportuno dentro do contexto e da proposta do evento Future Law. Nós estamos com um tempo bem apertado. Eu vou até me desculpar aos painelistas que apresentaram anteriormente. Provavelmente não vamos ter tempo para o debate, né? Nós temos que encerrar pontualmente às 10, mas ficam as questões, né, no chat, eventualmente também podemos enviar por e-mail. E inclusive, já tem algumas iniciativas aqui no chat. Doutora Priscila, o painelista anterior, Murilo, gostaria de entrar em contato, provavelmente para debater sobre o seu trabalho. Então, isso aí é uma das principais, acho que, situações que devem ser incentivadas, que é essa troca entre os participantes. Esse network é muito importante, que assim a gente só valoriza a ciência, a gente só avança, né? E a gente fica muito satisfeito enquanto o Iberojupo permitir isso, né? Pois bem, Eu já vi aqui, eu, vou entrar em contato, professor, muito obrigada. eu não posso me empolgar muito, eu tenho que já passar de imediato para a professora Maria Eugênia Londeiro de Guerone, da Universidade Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, perdão, do Rio Grande do Sul, tchê. Então, da PUC do Rio Grande do Sul, com o tema Serious Games e Diagnóstico da Saúde Mental, o estandarte de diligência técnico objetivo com requisito de conformidade à LGPD e ao projeto de lei 2338/2023. Professora Maria Eugênia, por favor, fique à vontade, 10 minutos, é um prazer tê-la conosco. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço. Eu estou nas últimas etapas de entrega da minha tese, então eu já estou basicamente doutora, mas ainda digo doutoranda porque ainda não teve entrega do, né, do nosso diploma. Então, basicamente, o que que eu propus nesse artigo? A realidade dos jogos sérios quanto a auxílio diagnóstico em termos de saúde mental tem sido encarada num contexto muito técnico. E o que que eu tentei fazer? Eu tentei trazer para dentro da análise de responsabilidade civil e tentar propor, frente a nossas legislações, tanto brasileira quanto europeia, essa observação quanto a um standard que trouxesse essa análise técnica objetiva, que nós pudéssemos trazer a conformidade e, né, em caso de desconformidade, a gente ter a responsabilidade civil. O problema, basicamente, foi como interpretar essa responsabilidade civil do profissional nesse contexto que nós temos, e a proposta justamente é vincular essa conformidade a um standard de diligência. E a conformidade foi vista como um contexto de se afastar daquele mero consentimento e análise também de outros aspectos que são vinculados ao nosso contexto de conformidade legal e passar para a observação de conformidade em termos de medidas técnicas, que é aquilo que eu efetivamente sou especialista e a parte que eu trabalho no contexto de análises das minhas pesquisas. E o que foi pensado? Como objetivo geral, foi pensado justamente essa questão de analisar a responsabilidade civil nesse contexto do profissional de saúde,
mental. Nos objetivos específicos, foi observado que há uma realidade em que é necessário realizar a análise crítica desse contexto, mas também mapear os requisitos técnicos desse contexto de imagens, né, que seria a base de segurança, e a proteção de dados no ciclo dos dados mesmo, e propor um standard, que seria a parte mais importante nesse contexto que eu observei com vocês. O método de abordagem é dedutivo, o método de procedimento é comparativo e o método de interpretação é sistemático, sendo uma pesquisa bibliográfica documental. O que foi observado nesse contexto de estudo? O determinismo biológico da inteligência artificial, ele trouxe dentro da IA emocional uma análise de qualidade de dados. Quando nós estamos baseados em dados que não são tão ah, ah, assim suportados em termos científicos. Então, se nós pegamos uma base de Ekman, nós teremos problemas quanto à questão de determinismo. E se nós observarmos num contexto mais complexo, que não é tão simplificado, nós temos a teoria da emoção construída, que é da professora Barrett. E aí, nessa observação, nós temos também um contexto de o que implica nisso? Uma ilegalidade para o design. E a questão, justamente nesse contexto, é pensar que a verificação dessa simplificação traz um overfitting estrutural. E como esse modelo foi criado e foi treinado com uma qualidade de dados menor, ele vai ter um visto de amostragem, vai acertar muito, mas ele vai acertar muito no contexto errado. Então, não vai ser relativamente importante, digamos assim. Ele traz uma falsa sensação de segurança jurídica. E foi proposto também um contexto de explicabilidade por vetores, que seria uma representação matemática, efetivamente, da intimidade, em termos de saída no modelo. Então, ele vai trazer, por conta desses vetores, ele já vai trazer a explicabilidade por si só, não vai precisar de outros tipos de formulações que precisaria mais gastos e outros aspectos. Então, ele vai vetorizar por landmarks, que seriam os pontos de referência daquelas imagens, e vai implicar justamente num array sintético, que seria basicamente essa transformação desses pontos geométricos em coordenadas e aspectos que vão guiar essa verificação, que traz o cumprimento da minimização que é pedida pela LGPD, mas num contexto de geometria. A inviabilidade técnica da criptografia, que é uma que citada muito no contexto de estudos, que é homomórfica, ela daria problema porque nós precisamos de alta performance. Então, o que eu pude observar que seria um standard interessante? A necessidade de trazer uma vetorização in memory. E o que isso implicaria também? Uma necessidade de desintermediação de infraestrutura, que seria o self-hosting, com os padrões de controladoria do profissional de saúde para verificar aqueles aspectos que ele vai efetivamente utilizar de dados e transformar esses dados em diagnóstico do paciente. Eu concluí, ao fim do estudo, que a conformidade em jogos que trazem esses diagnósticos de saúde mental, ela justamente exige uma governança estrutural. E o que isso significa? Que nós necessitamos uma arquitetura que seja determinística e que tenha uma base de soberania de infraestrutura local. Que esse contexto seria a nossa noção de requisito essencial para mitigar esse arbítrio do algoritmo e desse contexto de talvez não ter exatidão clínica. Se nós seguimos um padrão que tem qualidade de dados, nós basicamente iremos trazer uma maior exatidão clínica. Nesse contexto, o que foi percebido é a responsabilidade inafastável do profissional de saúde, quanto ao fato também de que ele é um garantidor de privacidade mental e da segurança do paciente, nesse contexto que nós temos. Então,
por fim, essa análise de responsabilidade civil foi observada num contexto de responsabilidade subjetiva, na mesma ordem que eu já havia trazido em outro artigo, que eu apresentei também no Iberojuro, só que quanto aos LLM, e foi observado justamente que o critério técnico objetivo traz essa avaliação do log em enclave, e outros aspectos que pude perceber que seriam as melhores soluções nesse contexto de propor estándares. E foi observado que justamente o artigo que ia fazer esse papel de analisar responsável subjetivo seria o artigo 951 do Código Civil. E essa percepção que eu consegui nesse contexto é que a conformidade é possível, nós temos algumas medidas técnicas que podem ser tomadas que irão perfeitamente auxiliar nesse contexto. E, claro, o artigo traz mais aspectos, mas eu tentei recortar aqui para questões mais procedimentais, assim, que eu pudesse citar para vocês, não ficar também falando muitas abordagens. Eu agradeço a atenção e devolvo a palavra. Fico à disposição para eventual comentário. Obrigado, professora Maria Eugênia. Mais um tema extremamente relevante, pontual, oportuno ao nosso painel 6, no âmbito aqui do Future Law. Acredito que todos os aqui ouvintes e painelistas que ficaram para ouvir a sua explanação também tiveram esse mesmo entendimento de uma excelente apresentação e trabalho. Bem, pessoal, nós estamos próximo do horário de encerramento, são 9h56 do horário de Brasília. O próximo painel inicia exatamente às 10 da manhã, nessa mesma sala virtual. Então, não temos tempo hábil para passar ao debate. De qualquer forma, agradeço a todos pelas participações, pelas explanações. Tivemos aqui professores de grandes experiências, desde professores de grande experiência até jovens investigadores. Isso é sempre muito importante, a gente permitir essa troca de gerações e de saberes, temas diversos, desde o direito desportivo ao direito do trabalho, ao contexto do ensino jurídico nesses tempos de inteligência artificial. Então, foi muito profícuo esse painel. Agradecer e parabenizar o professor e presidente do Iberoju, Fábio Veiga, por mais um brilhante evento. E encerrar, então, pontualmente, faltando 3 minutos às 10, encerrando a gravação e desejando a todos um excelente restante de dia. E convidando para permanecer, caso deseje, para o próximo painel que inicia daqui a 3 minutos, o painel 9, estabelecido, previsto no nosso programa. Pessoal, obrigado a todos. Dou por encerrado o painel 6.